pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um debate na pista, programa do BNP em que nós discutimos os acontecimentos do final de semana, tudo o que rolou no GP com as opiniões, pontos de vista e análise das nossas setoristas que aqui estão. E hoje, dessa vez, temos mais participantes, rostinhos novos por aqui. Quero que todas, por favor, se apresentem. Vou começar comigo, claro. Sou Julia Arruda, setorista da AlphaTauri, apresentando esse programa, muito feliz de estar aqui. E a primeira que eu vou apresentar é quem já estava aqui no programa passado, vocês já conhecem o rostinho, as opiniões, que é a Duda. Duda, por favor, se apresente, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Eduarda, ou Duda, sou setorista da Ferrari, e é um prazer enorme estar aqui de novo com essas lindas e maravilhosas convidadas novas. Prazer é nosso, Duda. Começando aqui como tá layout para mim agora, aqui do meu lado, Valen, seja muito bem-vinda, Valen. Boa tarde, meninas. Eu sou a Valentine, eu sou setorista da Williams e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente debater esse GP da Itália. Aline, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde, eu sou a Aline Chaves e eu sou setorista da Red Bull. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder comentar um pouquinho sobre esse último GP. E por fim, Anne, seja muito bem-vinda, Anne. Boa tarde, meninas, boa tarde todo mundo. Eu sou a Anne Guiar, sou setorista da Mercedes. É um prazer estar aqui com todas vocês, meninas. Também quero agradecer muito a participação, a disponibilidade de cada um de vocês, e principalmente a Mel, a nossa Big Boss, que está aqui comandando o programa por trás das câmeras. Um beijo, Mel, obrigada pela oportunidade que você sempre nos dá. E é isso, seja muito bem-vinda, meninas, espero que vocês gostem, se divirtam. E vamos ao que interessa, né? GP de Monza nesse final de semana, um GP tanto quanto interessante, com acontecimentos tanto quanto polêmicos. Mas vamos começar com calma, cada tópico, aos poucos a gente vai acelerando, apimentando um pouco o nosso debate. Vamos começar com uma análise sucinta do final de semana, nos treinos, classificação e a própria corrida em si. Vou começar pela ordem que eu apresentei. Duda, faz a sua análise sobre esse final de semana do GP de Monza. Foi um GP até bom, porque como eu falei, né, Monza não decepciona. A gente teve uma Ferrari até dominante nos treinos, com o George e tudo mais, com a equipe e com a Mercedes. A gente teve uma disputa do quali ali bem acirrada, estava ali entre Leclerc e Verstappen, por mais que o Verstappen largasse um pouco mais atrás, ele ainda, se fizesse a pole, ainda contaria na estatística dele. Mas aí veio o Charles e surpreendeu com uma volta excepcional. E a corrida, que a gente vai falar sobre o ponto ápice do que aconteceu, mas analisando tudo, foi até uma corrida muito boa. A gente teve ultrapassagens que a gente não esperava, uma disputa ali entre Mick e Latifi, a gente viu Hamilton e Sainz largando lá de trás e chegaram na frente. Então, foi uma corrida até que muito, muito boa mesmo, porque é Monza, né? Você bem disse no programa passado, né, que Monza não decepciona, são sempre corridas muito, muito interessantes, independente de quem vence, o que acontece. E é isso. Valen, sua análise, como é que foi esse final de semana em Monza? Como a Duda falou, Monza não decepciona, né? Eu achei que a corrida desse ano não foi tão boa quanto a do ano passado, mas é Monza, então foi super legal de assistir, deu bastante entretenimento para a gente que estava ali vendo. E nos treinos livres, como a Duda mesmo comentou, a gente teve uma dominância da Ferrari. O Leclerc apareceu no top 3 dos 3 treinos livres e a gente até teve uma dobradinha da Ferrari no primeiro treino livre. Então, assim, os tifosi estavam cheios de esperança para esse final de semana. E aí também, na qualificação, a gente teve a notícia que o Albon não poderia correr devido à cirurgia de última hora do apendicite, e que o De Vries ia correr no lugar dele. Também tivemos a notícia de que 9 dos pilotos ganhariam punição por troca de componente, entre eles o Hamilton, que largaria lá de trás, o Sainz também, que largaria lá de trás, o Verstappen, que ia perder 5 posições, o Pérez, que ia perder 10, enfim. Então isso deu ainda mais esperança para os ferraristas, claro, porque é mais uma chance do Leclerc conseguir fazer a pole, que ele fez. E devido às punições, muitos dos pilotos conseguiram subir na qualificação. Por exemplo, o Norris e o Ricciardo, que largaram de P3 e P4. A gente teve ali um déjà vu de Monza, né? Mas
é isso. E aí, na corrida também, o Leclerc teve uma ótima largada. O Sainz, que estava largando lá do fundo também, acho que ficou em P4 em umas 17 voltas, assim. Então, ele estava com um carro ótimo. O Verstappen, eu até comentei que ele não sabe brincar, né? Porque em 5 voltas ele já foi de P7 para P3. Não tem nem graça de assistir, porque eu achei que a gente ia ter uma competiçãozinha maior ali para ele chegar lá na frente. Não tivemos. E aí, em uma das voltas lá no início também, o Vettel teve que abandonar a corrida. A última corrida dele em Monza, então deu aquela pena, né? Aquela dó. E, bom, nessa do safety car, o Leclerc, a Ferrari chamou o Leclerc para os pits, e até que foi achei que foi muito cedo, e talvez isso tenha atrapalhado um pouco, e tenha ajudado o Verstappen a ganhar, e como vocês viram, né, a gente teve a corrida terminando com o safety car, que talvez tenha sido assim um anticlímax, né, a gente não estava esperando por isso, mas no geral foi uma ótima corrida e assim, não consegui tirar os olhos da TV enquanto estava assistindo, porque realmente estava bem legal. Como você bem disse, Valen, foi um GP interessante, mas comparado aos últimos GPs, eu imaginava mais, até pelo tanto de punições, né? Com pilotos muito bons largando de trás, pilotos que não costumam largar lá em cima nas primeiras fileiras, eu imaginava que seria uma corrida mais interessante, com mais emoção. Então, deixou um pouquinho a desejar nesse aspecto, mas ainda assim foi uma corrida interessante. Então, agora você, Aline, sua análise sobre esse final de semana na Itália. Bom, acho que as meninas já pontuaram coisas super importantes. E eu acredito que a gente teve alguns destaques, né? Nick De Vries pegando o lugar do Albon durante esse GP, que foi extremamente, assim, a gente vai comentar mais para frente, mas eu acho que ele merece uma menção aqui logo na abertura, porque foi uma corrida espetacular. A Williams tem um carro bom de reta, é a mais rápida de reta, e ele soube aproveitar muito bem isso. Carlos Sainz também, excepcional, acho que os ferraristas estão muito felizes com o Carlos, porque a corrida de recuperação dele foi também excepcional. Lando teve problema na largada já, tinha uma oportunidade boa de fazer bons pontos com a equipe, mas o carro acabou tendo problemas. Ricardo, infelizmente, acho que foi a melhor corrida dele do ano, infelizmente teve uma super má sorte. A gente fica muito triste com isso, porque ele com certeza ia conseguir terminar com uma boa pontuação, infelizmente praticamente perdeu tudo. Acredito que para o Leclerc deva ter doído muito, porque, enfim, depois de 2019, que ele teve a sensação de ganhar uma corrida na casa da Ferrari, ele com certeza queria, esse ano que tem um carro muito mais competitivo, conseguir fazer o mesmo feito. Infelizmente, a Ferrari arriscou bastante e não conseguiu trazer o que eles queriam, que era, com certeza, uma vitória, ou talvez até os 2 pilotos no pódio. Pois é, faltou um pouquinho, teve uma decepção ali no final que nós vamos trazer no próximo tópico. E para terminar, nossa última setorista, Anne, conta o que você achou sobre esse final de semana em Monza. Bom, eu achei, assim, não sei se é porque eu criei tanta expectativa por ser Monza, eu achei que não correspondeu com as minhas expectativas. Mas, de certa forma, foi uma corrida excelente, assim, para ver. Monza é Monza, como todo mundo já falou. E acho que as Ferraris acertaram o pit stop, ainda bem. Como a Valen falou, eu achei que o Max, estando lá atrás, ia dar uma movimentada, mas ele não tem jeito, ele tá excepcional, tá voando, não tem como. E um ponto que foi para mim uma das melhores partes foi quando o Lewis fez a ultrapassagem dupla no Pierre e no Lando. Então, assim, eu acho que eu esperava um pouco mais, mas eu acho que por causa da minha expectativa mesmo, mas não tem como. Monza é Monza e é incrível. Eu amo aquele circuito e é isso. Ferrari, pelo menos, acertou nas estratégias, no pit. E o Charles não ficou onde ele queria, com o P1, obviamente, principalmente estando em Monza, mas conseguiu o pódio e acho que foi isso. Aproveitando esse gancho que você falou da Ferrari, justamente esse é o nosso próximo tópico. Eu queria saber a opinião de vocês, porque para mim a Ferrari foi muito bem esse final de semana. Teve o azar, né, do final, do safety car, mas a Ferrari foi bem.
fez boas paradas, o que surpreendeu todo mundo, principalmente depois do último GP, né? Não esqueceram o pneu, não deixaram nada para trás. Achei que a Ferrari foi bem, mas, né, também precisa contar com a sorte, e ela não contou com esse fator. Então, começando agora com você, Valen, o que você achou do desempenho da Ferrari de uma forma geral, seja da equipe, seja dos pilotos, nesse final de semana em casa? Como a gente já comentou na análise sucinta, né, eles tiveram ótimos treinos livres, na qualificação também o Leclerc fez a pole, na corrida também eles tiveram ótimo desempenho, com ótimos pitstops, assim, completamente consertaram aquele erro com o Carlos Sainz no último grande prêmio. Eu acho que o que eles erraram foi ter chamado o Charles muito cedo nos pits, acho que eles chamaram lá pela volta 10, algo assim, e aí foi quando o Verstappen conseguiu, né, se aproximar, se não me engano ele até ultrapassou o Charles, conseguiu passar o Charles, e assim ficou durante o resto da corrida, e quando deu o safety car, talvez teria sido uma oportunidade para o Charles depois conseguir passar, se tivesse tido uma relargada, que não teve, mas no geral eu achei um ótimo final de semana da Ferrari, esperamos que eles continuem assim, não que eu acho que vai mudar alguma coisa no resultado do campeonato de pilotos e do campeonato de construtores, mas é bom que eles estão aprendendo com os erros deles e esperar para continuar assim. Sem dúvida, eu acho que a parte mais legal do safety car é quando tem uma relargada parada. Para mim nossa, você tem a largada já é uma das melhores partes da corrida. E quando tem uma segunda é melhor ainda. E mesmo se só tivesse uma relargada normal com os carros andando, também seria interessante, né, ver o que o Leclerc ia fazer, como ele ia atacar. Mas nós não tivemos nenhum dos dois, então nossa esperança foi para água abaixo, acabou, ficou por ele mesmo. Aline, continuando com você, como que você acha que a Ferrari se deu bem, mal nesse final de semana? Como é que foi o desempenho dela em casa? Bom, eu acredito que, assim, a gente vem vendo uma Ferrari que está totalmente desorganizada. Esse GP meio que foi lucro para o fã da Ferrari, porque acertaram o pit stop, tiveram uma estratégia que deu errado, né? Eles tentaram antecipar o movimento do Max e da Red Bull, porém, você lutar com a Red Bull, você tem que ser 100% perfeito, porque os caras não estão errando nada, Max não erra, raramente a gente vê o Max errando, e quando ele erra, ele tem um fator sorte que ajuda, que já não é o que o Leclerc anda tendo, muito menos a Ferrari em si. Então, assim, acredito que eles arriscaram, porque nessa altura do campeonato, o que eles podem fazer é arriscar para tentar maximizar o que eles podem de pontos, porque a Red Bull está disparada na frente, assim, é uma coisa que para você correr atrás, você vai ter que ter 100% perfeito em tudo, ou arriscar e torcer para dar alguma coisa errada para o time do lado. Infelizmente, não é a fase da Red Bull. A Red Bull está tendo, enfim, fatores de sorte e muita competência, a gente tem que frisar isso, porque os caras realmente estão bons. E a Hannah, né, deve ser o sonho de consumo de qualquer pessoa, qualquer equipe, e tá indo muito bem. Então, assim, eu acho que a Ferrari, mesmo não tendo conseguido o que planejou, eu acho que sim, eles foram bem, e eu acho que tem que continuar nessa linha. Talvez com estratégias um pouco melhores, mas eu acho que, assim, no geral, foi uma boa corrida da Ferrari. Pois é, em casa a Ferrari, assim, né? Não gosto de falar que ela decepcionou, até que ela foi bem, mas comparado aos últimos GPs, ela foi ótima, né? Mas sempre tem aquele gostinho de podia ser melhor, uma equipe desse tamanho podia estar apresentando resultados incríveis, porque tem um carro bom, tem pilotos bons, então a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. E você, Anne, como você acha que foi o desempenho na Ferrari em casa nesse final de semana? Muita pressão, pouca pressão? Como que a equipe lidou com isso? Eu acho que eles já chegam lá com muita pressão, não tem como. É o circuito deles, é a casa deles. É muita gente para ver eles no circuito. E, assim, com toda essa pressão, eles saíram muito bem, principalmente vindo de vários GPs, se dando muito mal. Óbvio que eles podiam ter acertado mais na estratégia, mas não foi tão ruim como vinha sendo. E os pit stops, não tem como, eles foram muito bem dessa vez. Eles acertaram, não esqueceram o pneu, graças a Deus. E o Sainz, gente, a corrida do Sainz foi excepcional. Acho que ele até conseguiria chegar mais na frente, mas P4 foi ótimo, porque ele estava em P18, né? Então foi uma corrida e tanto. Muito boa, sim. Em comparação às outras, a melhor que eles tiveram.
Sem dúvida, o Sainz poderia ser um dos candidatos a piloto do dia, inclusive. Fez uma corrida excepcional, conseguiu uma posição ótima. E certamente, se tivesse mais tempo, é capaz de brigar ali, quem sabe, para pegar um pódio. E para encerrar, você, Duda, que é setorista da Ferrari, como que você acha que a sua equipe foi esse final de semana, o desempenho? Você gostou, esperava mais? Como que você analisa isso? Os 3 treinos livres, eles foram muito bem. A gente tinha uma expectativa ali para a qualificação, porque era o Max largando de trás, aí a gente estava nessa expectativa. Quem vai fazer a pole? O Max, para contar na estatística, ou o Leclerc para, enfim, tirar um peso das costas. Então, a gente viu que foi o Leclerc. Acho que isso foi tirado um peso das costas dele. Acho que ele se sentiu mais leve de, tipo, tá, eu já comecei a fazer meu trabalho em Monza, já coloquei a minha equipe na primeira fila, então tá tudo certo. Mas aí ele largou até bem na corrida, foi uma corrida muito boa, uma largada muito boa entre ele e o George ali. O George só não passou na frente porque não tinha carro, mas foi uma largada muito boa. Ele teve eu acho, igual a Valen falou, no meu ponto de vista, a Ferrari parou ele muito cedo, mas ela só parou ele naquele momento para aproveitar o safety car, porque com o safety car, você entrando nos boxes, você perdia 17 segundos, e você entrando sem safety car era 20 e pouco. Então, acho que eles foram precipitados demais em parar o Charles. Ainda faltava muita coisa pela frente, colocar um pneu médio foi assim, poderia ter dado certo, mas infelizmente não deu. Foi paradas incríveis da Ferrari, até eu fiquei chocada quando parou ali o tempinho. Aí eu vi 2.1 e eu falei, gente, 2.1? Como assim? A equipe que perde, não traz pneu, erra quando coloca, trava a roda. Então, assim, foi de pit stop. A Ferrari não decepcionou nesse fim de semana. Acho que a estratégia foi até boa, eles tinham alguns planos, igual eu falei no programa passado, a Ferrari trouxe os planos de A a Z, aí você via no rádio, qual é o plano? Vamos para o plano A, para o plano D. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. A gente viu, né, uma corrida incrível de Nick De Vries, que substituiu o Alexander Albon. Ele marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1 já na sua estreia, 2 pontos pela Williams. Então, assim, ele é uma pessoa incrível, ele é um piloto sensacional. Não tem o que falar de errado do Nick De Vries, ele é incrível. Ele só não passou pro Q3 por conta de um erro. Mas voltando à Ferrari, assim, foi uma corrida incrível de Carlos Sainz. A gente viu ele largando de 18º, se eu não me engano. E ele vinha passando geral, eu ficava, gente, meu Deus, calma, garoto, falta muito ainda, calma, dá tempo. E acho que na quinta, antes do Vettel parar, ele já estava na 13ª, 12ª colocação. Aí eu falei, meu filho. Então, assim, a gente viu que o carro da Ferrari estava até potente, estava até bom, porque ele mesmo falou que estava se sentindo mal porque iria largar de trás, mas que ele estava se sentindo muito confiante no carro. A Ferrari vai ter aí 2 semanas, quase um mês, até Singapura. Então, acho que torço para que arrumem o carro, para que acertem nas estratégias daqui para frente, porque em Singapura a gente pode ter tudo definido no campeonato, tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores. Então, assim, eu espero que a Ferrari comece a acertar daqui para frente para trazer emoção para o fim do ano, assim como foi em Abu Dhabi no ano passado. Pois é, a gente falou da Ferrari, que pode não ter sido um resultado incrível do nível da Ferrari, mas ainda assim estava sendo melhor do que nas últimas corridas. Mas para bater de frente com a Red Bull desse ano, você tem que estar num nível absurdo. Assim, a Red Bull está num nível que acho que ela, nossa, fazia anos que nós não vemos uma Red Bull tão forte assim para briga, principalmente com o Verstappen. E esse ano tá realmente complicado para qualquer time, qualquer equipe que viesse, ia ser muito, muito, muito difícil, assim como está sendo. A Ferrari está sofrendo apuros. E eu acho que o ponto principal é que o Verstappen tem 3 características que é bem provável que ele se consagre campeão esse ano, que são características que todo campeão precisa. Primeiro é que ele é um bom piloto, um ótimo piloto, sempre se mostrou, e cada ano ele está aprendendo mais com seus erros, com seus acertos. Ano passado ele aprendeu muito na disputa do campeonato, muito mesmo. Ele já está errando muito menos esse ano, né? Foram pouquíssimos erros do Verstappen nessa temporada. O segundo é que ele tem um carro maravilhoso, né?
A Red Bull desse ano tá um foguete, muito, muito rápido, imbatível, pouquíssimos problemas. Aliás, acho que os únicos problemas que a Red Bull, o carro teve esse ano foram no começo da temporada, alguns abandonos, depois isso foi consertado, não teve mais nenhum problema. E o terceiro é a sorte, né? Sorte de campeão sempre tem, conta com o azar das outras equipes, ou a burrice das outras equipes, aí não sei. Mas a Red Bull, principalmente o Verstappen, tem todos esses pontos esse ano e tá imbatível. Então, começando com você, Aline, que é setorista da Red Bull, sua análise sobre a vitória do Verstappen, o que você achou, como foi o desempenho do piloto em Monza? Bom, acho que como a Valen já tinha falado anteriormente, o Verstappen não sabe brincar, então ele basicamente já no começo da corrida já havia ultrapassado, ficado em terceiro, então assim, a gente vê que o nível do Verstappen está além do que o resto do grid está. Ele, ano passado, na disputa com o Hamilton, só ganhou, no sentido de ele tirou um peso das costas, conquistar um título, e agora, ainda mais em cima de um heptacampeão, né, que isso para ele deve ter sido, com certeza, um grande feito. Acredito que também é muito da confiança que ele tem na equipe dele. Então, quando ele senta no carro e ele sabe que ele pode confiar, que ele tem um estrategista bom, a estrategista, que no caso é a Hannah, que eu acho que todo mundo quer ter ela na equipe, e com certeza o pessoal deve estar tentando trazer ela de alguma forma ou aprender com ela. Então, assim, eu acho que essa confiança faz com que o Max ele consiga sentar no cockpit dele e ficar pensando, bom, tenho que fazer a minha parte, cuidar dos pneus, mas eu posso sentar aqui e confiar que a minha equipe vai fazer um bom trabalho lá também, tanto de pit stop quanto de estratégia, e enfim, eu acho que esse é o segredo da Red Bull. Eles se organizaram de uma forma espetacular esse ano, uma equipe que subiu totalmente para a ponta, está disputando com uma Ferrari desorganizada, então para eles só tem a somar. E claro, a mentalidade deles também de sempre querer melhorar. Eu acho que independente de como acabe a corrida, o Max vai lá e fala, não, foi uma ótima corrida, mas a gente tem pontos a acertar e a gente vai trazer essa melhoria para a próxima corrida. E eles realmente trazem e ganham de uma forma ainda mais fácil. Então, assim, todo esse pensamento que a Red Bull tem está fazendo a Red Bull se destacar, como a gente está vendo, que é com essa diferença tanto no campeonato de construtores quanto no campeonato de pilotos. Sem dúvida, a Red Bull evoluiu muito, vem evoluindo, seja na equipe, seja nos seus pilotos. O Sérgio, acho que também é muito importante a gente pontuar como o Sérgio Pérez e o Verstappen se dão bem, e estão se dando bem, e a Red Bull tinha isso em pauta, né, nos últimos anos. Então, aquela troca com a AlphaTauri, seja com o Gasly, com o Albon, fazia falta de ter um segundo piloto que realmente ajudasse o primeiro piloto, no caso que vinha sendo o Verstappen, e agora o Sérgio Pérez, essa dupla está sempre muito bem entrosada, eles se entendem, se ajudam, então acho que isso também é um ponto fundamental. Agora com você, Anne, como é que você analisa essa vitória do Verstappen, o desempenho dele na Itália? A Red Bull não tem jeito, ela está excepcional, tanto que o Verstappen pode ser campeão na próxima corrida, faltando 5 corridas ainda para acabar a temporada. Então aí a gente já vê que eles têm estrategista muito bom, a equipe toda está muito bem entrosada, está muito bem acertadinha e não erra, a equipe não erra. Os pit stops deles são surreais. A Hannah é indescritível, ela é surreal, de verdade. E assim, eles cada GP eles vão evoluindo mais e mais e mais e mais. E desde o ano passado para cá, nossa senhora, depois que o Max tirou mesmo esse peso de ganhar o campeonato, e por tudo que aconteceu durante o ano todo do ano passado, eu acho que assim a mentalidade dele foi para outro nível. Ele tá com mais maturidade, não tem como negar. E assim, acho que se a Ferrari não se ajeitar mesmo, eles vão, o Verstappen pode conseguir mesmo no próximo GP levar o bicampeonato. Isso é, cara, cinco GPs de antecedência é muita coisa. E é isso. Ano passado, o Verstappen, por uma boa parte do campeonato, acho que ali no meio da temporada, se não me engano, ele abriu uma distância que ano passado a gente já achava absurda, né? De tipo 30 pontos assim para o Hamilton. Agora esse ano a gente olha mais 100 pontos, pô, é desumano um negócio desse. Mas ele abriu uma boa distância e aí
nossa, foi uma série de acontecimentos que com certeza ele aprendeu. Acho que, para mim, no meu ponto de vista, um dos GPs que ele certamente, acho que foi o que ele mais leva, assim, eu falando como se fosse ele, mas que eu olho e falo, é impossível ele não ter aprendido com aquilo, foi justamente Jeddah, que ele estava, assim, né, voando, era óbvio que ele ia conseguir a pole, vitória e tudo mais, e aí ele vai puxando, assim, até a última gota, extraindo tudo do carro, e no final ele bate na classificação de sábado, né? Eu acho que aquela imagem dele batendo, do Jos Verstappen nos boxes revoltado, mostra quando, tipo, meu Deus, será que a gente jogou tudo, assim, por água abaixo? Então, ele com certeza aprendeu muito em todos os errinhos do ano passado, e esse ano vem trazendo para o campeonato, e ele só acerta, né? Então, cada GP é um acerto diferente, uma jogada ousada que dá certo, jogando no seguro também dá certo, então, realmente, tá excepcional o trabalho, não tem nem o que a gente pontuar de negativa, porque só tem pontos positivos. Agora você, Duda, como que você analisa a vitória do Verstappen, que deu até aquela murchada nos tifosi, que estavam todos lá esperando uma vitória da Ferrari, do Leclerc, como que você analisa o Verstappen em mais 25 pontos na conta? É igual todas as meninas falaram até agora. Acho que quando ele conquistou o título em Abu Dhabi, ele tirou um peso das costas, até porque o Hamilton ganhou em Jeddah, então ele automaticamente empatou no campeonato. Então, acho que na cabeça do Max, ele tá assim, ou eu ganho a corrida, ou eu ganho a corrida, não tenho o que falar. A gente viu a reação do Jos em Jeddah, então, assim, acho que ele queria mostrar para o pai de que ele realmente era capaz de ser campeão mundial. Então, acho que, assim, quando ele ganhou em Abu Dhabi, ele foi para as férias, eu acho que ele relaxou. A gente vê um Verstappen esse ano totalmente diferente, ele está muito mais maduro, ele não está tão explosivo igual no ano passado, ele aprendeu com certeza com todos os erros que ele cometeu no ano passado. Foi uma temporada incrível, tanto dele quanto do Lewis no ano passado. Eu acho que, assim, na cabeça dele, ele ganhou de um dos maiores de todos os tempos. Então, acho que ele está se sentindo confiante, ele se sente confiante em si mesmo. Isso é muito positivo, porque ele é um piloto muito bom, e ter esse amadurecimento com 24, 25 anos é muito positivo, porque ele ainda tem uma história muito grande pela frente na Fórmula 1. Então, acho que o quanto antes você amadurecer e aprender com seus erros, você vai ver o resultado mais rápido. Então, assim, ele está aprendendo com os erros que ele cometeu no ano passado, está muito mais maduro. Então, acho que a gente espera aí um Max Verstappen diferente para as próximas temporadas. E está sendo uma temporada excepcional dele. Os únicos erros que não foram bem erros desse ano foi a quebra de motor no Bahrein e na Austrália, que foram os únicos fatores da Red Bull. Acho que a Red Bull está mais empenhada esse ano, porque no ano passado eles só ganharam o campeonato de pilotos com o Max. Então acho que ficou aquele saborzinho de tipo, nossa, nosso piloto ganhou o campeonato e a gente não ganhou os construtores. Então, acho que assim, tá vindo, né, o tão esperado pentacampeonato depois de 4 anos de hegemonia de Sebastian Vettel na Red Bull. Assim, demorou um pouco, mas acho que eles estão felizes com o desempenho que eles vêm tendo. E acho que é isso. O Max foi excelente na corrida de ontem, como vem sendo excelente em todas as outras corridas. E não tenho o que falar. Agora eu quero dar um detalhe. No pódio de ontem, assim como a gente vem tendo, a gente teve 3 pilotos da nova geração. Então, acho que assim, isso vem mostrando o quanto a nova geração que está entrando na Fórmula 1 vai trazer e vai dar um up na categoria, porque a gente vê pilotos excepcionais. Max Verstappen já é campeão mundial, a gente vê um Charles Leclerc brigando pelo campeonato, um George Russell que mesmo num carro ruim está mostrando resultados. Então acho que assim, é o que eu falei ontem no Twitter sobre isso, a gente tem que esperar muito disso. Então a gente está com muita expectativa e acho que o Max é o primeiro da nova geração a ser campeão. Então acho que assim, ele abriu as portas de tipo, não, galera, agora é nossa vez. A gente já deixou esse povo fazer história, agora é nossa vez de fazer história. Ele está aí e é excepcional, simplesmente incrível, Max Verstappen. Sem dúvida. Imagina se nessa briga o George tivesse com o W11. Nossa, aí já era, entendeu? Seria uma disputa ainda mais interessante se esses pilotos jovens estivessem todos com equipes batendo de frente, aí o bicho ia pegar. Mas realmente está sendo muito interessante ver como a Red Bull evoluiu e o Verstappen aprendeu muito com ela, sem dúvida nenhuma, tá bem demais. Inclusive até nas disputas na pista mesmo, parecia que ano passado
agressividade tinha um pouco de nervosismo, de tipo, não, eu preciso ganhar, eu preciso fazer isso, assim, às vezes, sabe quando você vai sem nem pensar, só preciso ganhar essa curva, e hoje ele pensa, ele executa, é o estilo dele, uma pilotagem agressiva, assim, sem medo de, né, ceder, mas um pouco mais pensada, com um pouco mais de calma esse ano, ele aprendeu muito, ele sabe o que fazer. E para encerrar esse tópico, você, Valen, como que você analisa a vitória do Verstappen em Monza? Bom, acho que as meninas já falaram tudo, mas assim, eu acho que o Verstappen ele é um piloto que ele quer e ele consegue tirar tudo do carro, e a equipe ajuda ele nesse processo. Tanto o Verstappen quanto a Red Bull aprenderam muito ano passado. O Verstappen competindo com o Lewis Hamilton, que é um 7 vezes campeão mundial, é assim, ídolo de várias pessoas, várias gerações. E assim, eu acho que tanto a equipe quanto o Max aprenderam muito. O Max é aquele piloto agressivo, ele não deixa de ser agressivo, ele não deixa de fazer as coisas que ele quer e tirar tudo do carro, como eu já falei, mas como a Julinha falou, eu acho que eu percebo que ele pensa agora, ele antes de dar novos passos, enfim, e como todas já falaram, ele tirou um peso das costas, da pressão que ele estava sentindo ano passado de estar competindo com o Lewis Hamilton e de estar naquela, ganho o campeonato, preciso ganhar esse campeonato e tudo mais. Então, eu acho que ele conseguiu tirar isso e ele conseguiu tirar muito aprendizado para esse ano. E esse ano, assim, ele está surreal, o carro tá surreal, ele não comete erros, como a Duda mesmo citou, assim, as coisas que aconteceram estavam fora do controle dele, que tinham a ver com problemas no motor, mas tudo que ele pode fazer, ele faz, e a equipe também tem a vontade de vencer, tem a vontade de competir. A Ferrari talvez tenha um pouco de medo de errar e acaba que não acertam, não conseguem acertar e não conseguem melhorar o carro, não conseguem melhorar as estratégias, e a Red Bull não, a Red Bull pega, e com a Hannah, né, inclusive, que todas falaram, a Hannah incrível, é assim, todo mundo, eu que não tenho equipe nenhuma, não sou nada, queria ter a Hannah na minha equipe, eu acho ela excepcional, e ainda mais por ser uma mulher e tá ganhando esse espaço, eu acho incrível, ela é extremamente inteligente, está fazendo um trabalho incrível na Red Bull. E assim, onde a gente está agora, eu acho que já é certo que Red Bull e Max vão ganhar esse ano os dois campeonatos, e merecidamente, porque realmente eles estão fazendo um trabalho absurdo e está sendo legal de acompanhar essa evolução deles do ano passado para esse. Sem dúvida, minha humilde opinião, esse ano muito mais merecidamente do que ano passado, né? Então, tá disparado. Levando os dois campeonatos realmente, isso sim é uma equipe, pilotos, é para se inspirar, sem dúvida nenhuma. E agora, já que a gente estava falando muito do ano passado, da disputa do Verstappen, trazer para o outro lado, que seria o Hamilton e junto o Sainz, ambos que fizeram corrida de recuperação, largando lá de trás, e tiveram ótimos resultados, né? Um quarto e quinto lugar, no caso, quarto para o Sainz e quinto para o Hamilton. Queria que vocês analisassem como é que foi essa corrida, os pilotos, se para eles foi bom, né? De certa forma parece estranho falar bom largar lá de trás, mas com esse GP, meio que com essas mudanças de posição, se vocês acharam que foi uma corrida show, corrida exemplo, se foi mais ou menos, é esperado. Quero saber o que vocês acham, começando com a Anne, que é justamente a atleta da Mercedes. Como que você analisa tanto o Hamilton quanto o Sainz nessa corrida de recuperação? Eles foram excepcionais, não tem como. O Lewis, com o segundo carro mais lento da corrida, ele conseguiu chegar em P5. O que ele tem feito com o W13 é surreal. Ele e o George não tem nem o que falar. É uma luta todo GP com aquele carro. É muita instabilidade, é muita coisinha que não dá certo, mas eles estão conseguindo muito dar um nome deles nas corridas, porque se não fosse isso, eu acho que eles estariam mais atrás. E o Sainz também, outro piloto que foi, olha, ontem uma das melhores corridas dele, de P18 para P5, assim, para P4, foi incrível, incrível, incrível. E, cara, acho que eles poderiam muito bem serem os pilotos do dia, porque trenzinho de DRS em Monza é tenso. Então, assim, acho que corrida incrível dos dois mesmo. O Hamilton, inclusive, no final da corrida, eu fui abrir ali para pôr piloto do dia, até, fiz uma ultrapassagem dupla ali, né?
E acho que é a segunda vez no ano que ele faz ultrapassagem dupla. Se eu não me engano, foi em Silverstone que ele fez aquela em cima do Pérez e do Leclerc. E acho que foi em Silverstone, né? Se não me falha a memória. Então, pô, já tava indo votar, mas aí já tinha fechado, tudo bem. Mas ele e o Sainz, ótima corrida. Toda a corrida de recuperação enche os olhos, né? Você vê o cara vindo lá de trás. Por mais que encontre adversários não tão difíceis na frente, esteja com um carro bom, chama atenção, né? Pô, o cara tava lá em último, penúltimo, seja ela que foi, e subiu e conseguiu chegar na zona de pontuação, numa parte alta da zona de pontuação. Então, realmente, é muito, muito, muito interessante. E você, Duda, como que você analisa Carlos Sainz, piloto da sua equipe, e Lewis Hamilton, a corrida dos dois? O Lewis, no sábado, ele até brincou que ele ia levar o tablet dele para dentro do carro para assistir Game of Thrones, porque acho que ele já sabia que ele não tinha um carro tão competitivo como o do Carlos Sainz para ir, né, de uma vez. E a gente viu um Carlos Sainz muito agressivo, muito competitivo. Foi muito bom de ver isso, porque ele mesmo no sábado falou que era uma pena ele largar lá de trás, porque ele estava se sentindo extremamente confiante no carro, e que se ele estivesse lá na frente, ele teria trago resultados positivos para a equipe. Não que um P4 não seja positivo, mas acho que ele estava confiante na vitória em Monza. E eu até brinquei com a minha amiga, porque eu não sei se vocês já assistiram Game of Thrones, mas você passa muita raiva. Aí eu brinquei com ela, o Hamilton com certeza deve ter passado raiva, e tá assim, porque do nada, ele parou em P17. Aí, do nada, Lewis Hamilton começou a ultrapassar todo mundo. Eu falei, gente... Aí ele chegou lá na frente, ultrapassou Alonso, Ocon, Gasly, o Ricardo. Aí foi, assim, um misto de emoção. E é muito bom ver o que a dupla da Mercedes está extraindo do W13. A gente viu um W13 no início do ano, assim, muito ruim, real, muito ruim mesmo. Aí a gente viu eles em Silverstone melhorando. Aí a gente viu eles ali na confiança. E em Zandvoort eles estavam muito bem. Na Bélgica nem tanto, mas em Zandvoort eles estavam muito bem. E aí eles vieram para Monza. Não era uma pista favorável à Mercedes, mas eles conseguiram extrair o máximo. E então, mas Carlos Sainz foi excepcional. Acho que ficou no meu top 3 entre pilotos do dia, ficou com certeza a dificuldade entre escolher Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Nick De Vries, porque, igual, a gente já viu um Hamilton largar lá de trás, Interlagos está aí para mostrar isso no ano passado, ele tomou punição, largou lá de trás e chegou em P5, inclusive. Então, acho que, assim, igual a Julinha falou, é muito bom ver uma corrida de recuperação, porque parece que traz uma emoção a mais. Porque quando você tem pilotos de nível muito bom, que tem um carro muito bom, você só fica olhando a tabela ali do 6 para cima. Aí quando você tem um Carlos Sainz, o Lewis Hamilton, um Charles Leclerc e um Max Verstappen, quando largaram lá de trás, você fica olhando a tabela ali embaixo o tempo inteiro para ver onde é que esse povo está e o que eles estão aprontando. Mas foi uma corrida excepcional dos dois. Bem lembrado que o Carlos Sainz estava passando a galera, foi indo, cadê o Hamilton? Gente, o Hamilton parado lá no trânsito, né? Tava no trânsito de São Paulo, às 5 da tarde, lá na Paulista, lá atrás. Aí, do nada, abriu, ele foi, sumiu, gente, o Hamilton subiu todo mundo, passava as AlphaTauris, que são difíceis de ultrapassar, né? Até a gente brinca um monte de Gasly, passou o Tsunoda, passou o Alonso, nossa, gente, bom resultado. Para o W13 desse ano tá bom, né? Se fosse comparar com os anos passados, nossa, comemorar isso é fim de carreira. Mas nesse ano tá bom, é isso mesmo que a gente tem que fazer, tem que comemorar a boa corrida do Hamilton, sem dúvidas, e extraindo o que eles podem, ele e o Russell, do W13 desse ano. E você, Valen, como que você analisa Hamilton e Sainz nessa corrida de recuperação em Monza? Bom, sou um pouco suspeita para falar, porque eu amo uma corrida de recuperação. Eu acho que, para quem tem o carro para fazer uma boa corrida de recuperação, é incrível de assistir. E em Monza não foi diferente com o Sainz e o Hamilton. Eu acho que o Sainz começou melhor. Ele estava com, assim, uma fome absurda de chegar lá na frente. Nunca vi isso. Assim, do nada ele estava em P4, em P5. Então foi bem legal de ver. O Hamilton, ele, como a Julinha falou, ele estava ali no trânsito, ali, entendeu? Mas uma hora engatou e ele foi. E aí também saiu passando todo mundo, fez a ultrapassagem dupla no Lando e no Gasly. Foi muito legal de ver. Se eu não me engano, ele terminou em P5? Foi, né?
E conseguiu terminar em P5 e o Carlos Sainz em P4, então, assim, os dois fizeram excelentes corridas de recuperação, e foi muito legal de assistir. O Lewis extraindo o que não tem da W13, e então foi super legal. E o Carlos também mostrou que a Ferrari estava para competir, estava muito bem, então foi muito legal. Sem dúvida, a gente, né, quem não gosta de corrida de recuperação, e muito, muito, muito interessante como foi. E para encerrar, você, Aline, como que você analisa tanto o Hamilton quanto o Sainz nessa corrida em Monza? Acho que, começando pelo Sainz, ele já tem um histórico muito bom de fazer corridas de recuperação, desde a época da McLaren, Renault, quando ele era da Toro Rosso. Então, assim, o Sainz é inacreditável, né? Eu acho ele um super piloto. Ele pegou acostamento ali na Marginal nas 6 horas da tarde. Luiz já não teve a mesma sorte, não conseguiu pegar o acostamento, mas chegou lá. E chegou, acho que o Sainz olhou assim e falou, pera, mas você não tinha ficado lá atrás quando eu subi? Você já tá fazendo o que atrás de mim? E realmente, ele extrai tudo do carro. Tanto ele quanto o George, que, sim, tá fazendo um campeonato inacreditável. Primeiro ano na Mercedes, com um carro que não é o carro da Mercedes que todo mundo está acostumado. Ele está encostando no Pérez, que está com um carro milhões de anos melhor que do próprio George. Então, assim, você está 7 pontos de uma pessoa que tem um carro para disputar ali na frente, é uma coisa, assim, bizarra que o George está fazendo. Então, assim, Lewis e Sainz, para mim, dá para ficar empatado entre pilotos do dia junto com o De Vries. Eu acho que tinha que dividir esse prêmio em 3 e colocar ali para eles, porque eles realmente tiraram tudo dos carros. Tirando o Sainz, tem um carro um pouquinho melhor, mas Lewis e De Vries com o carro da Williams também, assim, 3 pilotos do dia para mim. Falando dele, ele é o nosso próximo tópico, né? Porque tanto o Hamilton quanto o Sainz tiveram ótimas corridas e mereciam, sim, piloto do dia. Mas quem ganhou o piloto do dia foi o De Vries e muito, muito, muito merecido na estreia da Fórmula 1, assim do nada, né? Com a apendicite do álbum, e aí já surgiu. E assim, é claro que a gente fica na expectativa, mas a gente super entende, vamos dizer assim, se eles não conseguem um bom resultado, é a primeira vez, é muito diferente, né? Ficar ali disputando a pressão, carro de Fórmula 1. Tanto é que é muito engraçado ver o De Vries depois que o cuidado não consegue sair do carro, ele precisa de ajuda, que realmente é um cansaço, uma força absurda, mas ainda assim terminou e já terminou na zona de pontuação. Agora ele tem mais pontos que o Latifi. Então, assim, é incrível um negócio desse. Belíssimo desempenho. Não só tem mais pontos que o Latifi, como talvez pegue o lugar do Latifi ano que vem, não sei, aí é outra história, mas ele foi muito bem, um desempenho, assim, sensacional, principalmente para quem está começando. Então, Duda, com você, como é que você analisa esse final de semana do De Vries, que chegou assim, estreou na Williams, estreou muito bem com o pé direito? A gente viu a gente já sabia que o De Vries ia participar desse fim de semana em Monza, mas ele ia participar primeiramente só no treino livre 1 com a Aston Martin. Então, assim, a gente estava ali. Ele não mostrou um resultado tão positivo no treino livre. Aí veio a questão da apendicite do álbum, que eles anunciaram de última hora ali que o De Vries ia fazer a classificação. E ele, igual eu falei, ele só não passou para o Q3 porque ele deu uma errada ali na curva e aí ele passou por fora. Mas se ele não tivesse, ele teria ido para o Q3 e você vê um carro da Williams ali. Tudo bem que o álbum já vinha mostrando que o carro da Williams, para ele, estava sendo muito bom. Ele vinha fazendo classificação muito bem, ele se classificava muito bem, ele conseguiu uma posição até muito boa na corrida. Então, assim, a gente via um carro na mão de Alexander Albon muito positivo. E a gente esperava isso do De Vries também, porque o De Vries, se eu não me engano, ele é campeão da Fórmula 2 de 2019 e campeão da Fórmula E também. Então, assim, ele tem ali um histórico até muito bom, positivo em corridas e em campeonatos de grande porte. Então, acho que assim, a gente estava ali naquela expectativa, vai ou não vai, vai ou não vai. Porque o De Vries é um garoto, ou não, de 27 anos, e que teve sua primeira oportunidade na Fórmula 1. E ele já chegar, assim, na sua primeira oportunidade na Fórmula 1, se classificando tão bem, se eu não me engano, ele foi P15, P14, algo assim, se classificar tão bem com o carro, que é o carro da Williams, e na corrida ele pegar um 9º lugar e marcar 2 pontos na sua primeira corrida, coisa que o Latifi está há anos na Williams e não conseguiu até hoje.
é algo assim incrível, impressionante. Então acho que assim, eu até brinquei que acho que o Toto Wolff já está mexendo seus pauzinhos ali para colocar o De Vries ano que vem na Williams, porque né, tem aquela parceria entre Williams e Mercedes. Mas De Vries sensacional, ele extraiu tudo do carro da Williams no ano, né, na última corrida. E acho que se o Williams entregar um carro positivo para a dupla no ano que vem, se ele for dupla do Albon no ano que vem, vai ser assim incrível assistir isso, ver a Williams de volta, porque o George no ano passado já extraía alguma coisa da Williams, ele foi segundo lugar na Bélgica. Então, assim, a gente espera muito que a Williams volte, porque ela tem um nome, né? Quando se pensa em Fórmula 1, se vem na cabeça Ferrari, Mercedes, Williams. Então, assim, é muito bom ver isso de novo. E o De Vries, ele é um cara carismático, ele é fofo, ele é bom piloto. Esse homem, olha, ele é sensacional. Seria muito interessante ver ele com o álbum ano que vem. Eu gostaria muito. Eu até achei que eu dei risada, assim, com todo o respeito do álbum, ele postando que os pontos negativos dele ficar de fora no final de semana era justamente a dor que ele estava sentindo, né, da apendicite, e que a Williams estava melhorando, estava conseguindo acertar o carro, e eles provavelmente teriam um bom final de semana, né? Tiveram, claro, mas o álbum estava sofrendo a pilotagem dele. E o ponto positivo seria a cicatriz maneira que ele ia ficar depois. Cara, é genial. Tirando uma risada da situação tensa que ele ficou, né? Passou por um período muito complicado no hospital, mas que agora, felizmente, está bem. E esperamos que ele volte para o próximo GP. Singapura não é no próximo final de semana, então tem um tempo maior de recuperação, né? Quem sabe ele volte. Mas vai ser muito interessante, se possível, é claro, vê-lo com o De Vries ano que vem. Agora, Valen, sua análise, como é que você vê essa estreia do De Vries pela Williams? Bom, o De Vries começou o sábado da quali já desclassificando o Latifi, então isso já foi um super ponto positivo. Claro, ele não conseguiu ir para o Q3, mas assim, por pouquíssimo, e devido às penalizações dos outros pilotos, ele largou de P8, se não me engano, e de P8 ele conseguiu se manter ali bem, assim, até por um bom tempo, e terminou a prova em P9, ganhando seus 2 pontinhos seus 2 primeiros pontinhos na Fórmula 1. Então, assim, foi muito legal, superou com certeza todas as expectativas, principalmente por estar em um carro da Williams e por ser o primeiro final de semana dele na Fórmula 1, sem, assim, tudo ali no meio na correria de última hora, né? Sem ele ter feito os treinos livres com a Williams e tudo mais. Então, com certeza, superou expectativas e espero poder ver ele na Fórmula 1 ano que vem, ainda mais como setorista da Williams. Eu espero a melhora da Williams, espero que eles consigam, quem sabe, voltar a conquistar aquilo que eles conquistaram no passado, porque eles têm uma história incrível, assim como a Duda já falou, e seria muito, muito, muito legal de ver isso. Sem contar que a gente espera por uma Fórmula 1 mais competitiva cada vez mais. Então, se a Williams puder estar ali, pelo menos no meio da briga, sabe? Então, seria bem legal. E foi muito bom de ver o De Vries ali no meio, competindo um pouquinho. O Latifi, infelizmente, não conseguiu fazer muito, mas o De Vries conseguiu, então foi muito legal, ainda mais que ele conseguiu o piloto do dia, também super merecido. Como as meninas falaram, o Sainz também merecia, o Hamilton também merecia. Podia ter 3 pilotos do dia, mas o De Vries com certeza mereceu muito. E os fãs gostaram muito de ver ele ali em P9 ganhando seus 2 primeiros pontinhos. Sem dúvida, imagina a alegria e a experiência que ele adquiriu nesse final de semana, né? Ele estava radiante ali depois e com certeza aprendeu muito, agora que ele realmente, né, estava no carro de Fórmula 1, pilotou, participou do final de semana e com certeza vai levar para a vida toda. Aline, e você? Como que você analisa a estreia do De Vries na Williams? Bom, eu acho que o De Vries, ele merecia essa oportunidade há muito tempo. Ele é um super campeão e um ótimo piloto também, então, assim, ele só conseguiu maximizar essa oportunidade que ele teve, que eu acho que com o carro que ele tinha e com tudo que estava acontecendo no grid, pessoal fazendo corrida de recuperação e, enfim, tendo a oportunidade de passar ele e ele acabar não pontuando, ele conseguiu segurar ali o P8 por muito tempo, acabou que terminou em P9, que foi, assim, uma coisa excepcional, porque o Latifi, que está muito tempo na Williams já, não conseguiu fazer e ele simplesmente conseguiu os 2 pontos numa corrida de estreia. Então, assim, a oportunidade veio por um acontecimento com algum, mas ele soube aproveitar ao máximo e eu acho que é disso que é feito as oportunidades, né?
quando aparece, você tá ali no seu melhor, na sua melhor forma, agarrar e conseguir maximizar tudo que você puder. Então, eu acho que a parte dele ele fez, e se realmente ele entrar na Williams ano que vem, eu tenho certeza que ele vai fazer uma super dupla com o Albon, que também é um piloto excepcional. Sem dúvida, será muito bem-vindo na Fórmula 1 e é isso que a gente espera, né? Pilotos jovens e talentosos cada vez mais entrando na categoria mais alta do automobilismo. E para finalizar com você, Anne, como que você analisa o De Vries na Williams? Então, eu acho que o Nick ele veio mesmo para mostrar o que ele pode fazer, porque, assim, já que ele tem uma possibilidade de estar ano que vem na categoria, ele tem que mostrar o que ele pode fazer. E já na primeira corrida dele, ele conseguiu 2 pontos, uma coisa que o Latifi não consegue. E já ultrapassa o Latifi, inclusive, no campeonato. E é um absurdo o que ele fez, assim, foi muito bem mesmo. Eu acho que ia ser muito bom para o Williams ter ele como piloto junto com o Albon. Eles iam voltar, pelo menos, brigar por algumas coisas, né? Já que tem muitos anos que eles não estão conseguindo. E, assim, merecidamente, ele como piloto do dia, porque foi incrível mesmo a corrida dele. E eu espero que a Williams pense muito bem antes, né? Para o ano que vem. Sem dúvida. Chegando aos tópicos finais do debate na pista, agora, né, sempre tem que ter um tópico mais polêmico, assim, um hot take no final. E assim, eu não sabia, genuinamente, descobri uma coisa nova, mas depois de Monza eu descobri que pode sim terminar a corrida com safety car. Ano passado eu fiquei muito nessa dúvida depois da Abu Dhabi, mas aparentemente pode, tá tudo certo, está no regulamento. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse final de GP com safety car na pista. É um pouco chato, né? A gente sempre espera uma disputa, principalmente porque se tivesse uma relargada, certamente Verstappen e Leclerc iam brigar ali, a gente não saberia o que poderia acontecer, né? Se ia dar Leclerc, se ia dar Verstappen, se os dois vão sair, enfim. Fica aí uma incógnita que a gente gostaria de ter visto. Então, quero saber de vocês o que vocês acham desse final de GP com o safety car na pista, começando com você, Valen. Bom, então, começando assim, do porquê o safety car entrou na pista, né, que o Ricardo bateu não, desculpa, ele perdeu potência do nada, assim, ele estava tendo uma corrida relativamente boa, e aí do nada o motor resolveu parar de funcionar, e aí ele teve que parar na pista, e aí demorou para o safety car entrar, assim, tava com aviso de safety car, tava com bandeira amarela, mas demorou de fato para o safety car entrar e para o trator entrar na pista para pegar o carro também. Então, assim, foi super enrolado. E para mim, acho que o Ricardo falou assim: se eu não vou correr, ninguém vai correr. Foi essa a decisão dele e é isso. Uma coisa também que eu achei, até vi isso uns vídeos no Twitter, que é super perigoso, né? Porque por mais que os carros estavam com a velocidade reduzida, o trator ainda estava na pista retirando o carro. Então, assim, é muito perigoso. E já aconteceu um acidente super fatal na Fórmula 1 com o Jules. Nesse mesmo sentido, assim, com o trator na pista e tudo mais, tudo bem que as condições de tempo eram outras, né? Tava chovendo muito, mas mesmo assim é muito perigoso. E aí a prova teve que terminar, a corrida teve que terminar com o safety car. Eu acho que saiu, sei lá, nenhuma volta antes da corrida acabar, o safety car saiu. E é bem triste, né? Assim, a gente tava... Quando tem safety car, quando tem bandeira amarela, a gente sempre espera que a corrida recomece, assim, tenha uma relargada e tudo mais. Então, provavelmente os ferraristas estavam com aquela expectativa do Leclerc conseguir passar o Verstappen na relargada, uma relargada que não teve. E ano passado, no final do campeonato, teve todo aquele bafafá, né, com safety car e tudo mais. Então, assim, foi um pouco contraditório do jeito que aconteceu, porque, pro Verstappen pode, né? Então, ficou essa dúvida. E nesses casos, eu acho que deveria ter dado bandeira vermelha, sim, e deveria ter recomeçado a corrida. Ou também, assim, eu vi algumas pessoas falando que poderia ter uma regra do acréscimo, né? Tipo, adicionar umas 5 voltinhas a mais e aí terminava a corrida sem safety car. Eu acho que seria legal também. Mas, enfim, ninguém gosta de ver a corrida terminando assim, mas o Verstappen com certeza mereceu ganhar e acho que não iria mudar muita coisa, mas foi um final meio polêmico, né? Ainda mais pensando no campeonato do ano passado.
Sem dúvida, eu não tinha visto essa ideia dos acréscimos, mas é uma boa ideia, né? Se tivesse ali pelo menos 2 voltinhas ali, seria um tanto interessante ver o circo pegar fogo, né? Que tudo poderia acontecer em vários GPs que terminaram de uma maneira meio assim, seria interessante, quem sabe, mais 2 voltinhas, seria muito, muito legal. E uma coisa que você falou que eu lembrei realmente, o trator demorou para entrar na pista, né, para ir retirar o carro ficou ali sem nada, muito tempo, eu nem vi o Ricardo sair, vi um vídeo depois dele de mortinho, já ali perto dos fãs, né, aqui bancada, mas o carro ficou ali parado, safety car, e do nada aparece o trator, faltando 2 voltas para acabar. E realmente, você bem lembrou do acidente fatal do Lewis, não, foi muito perigoso o trator estar ali, então o adequado seria uma bandeira vermelha, né? E é complicado a bandeira vermelha faltando pouquíssimas voltas para acabar, mas aconteceu no Azerbaijão no ano passado, né? Se não me engano, faltavam 3 voltas para acabar a corrida quando teve a bandeira vermelha. Então, né, a prioridade sempre tem que ser a segurança dos pilotos, mas a gente sabe que muitas vezes não é bem isso que acontece. Enfim, ficou aquele final de prova meio, né, chato para alguns, o Verstappen com certeza ficou aliviado, né, que terminou em safety car, e para evitar uma briga ali, uma possível perda de posição no final, mas, né, aí é outra história. E com você agora, Aline, como que você acha que foi esse final de prova com o safety car? Você gostou, não gostou? Acha que deveria ter, não deveria? Como que foi para você? A questão do safety car está na regra, eles seguiram a regra dessa vez, né? Mas, assim, o que poderia ter sido feito era eles terem tirado o carro de forma mais rápida. Mas, pelo que eu li que um representante da FIA falou, foi que, basicamente, eles não estavam conseguindo colocar o carro do Ricardo no neutro. E, por não conseguir colocar, eles acabaram demorando um pouco mais, e o safety car acabou entrando no lugar errado. Ele entrou na frente do Russell, ao invés de entrar na frente do Max. E por isso a gente não via o safety car em momento algum. Estava lá safety car na tela, e a gente procurando safety car, e simplesmente o Verstappen andando e não tinha ninguém na frente. Então, assim, mais uma vez, nível FIA de qualidade, a gente viu que teve uma bagunça, né, no final. Não foi bom nem para o próprio Verstappen, para a Red Bull, tanto é que o Horner veio falar que tipo, não era assim que eles queriam ter terminado, e realmente prejudica todo mundo, porque coloca meio que em xeque a vitória do Verstappen, que mereceu ganhar, e eu acho muito difícil que alguém ultrapassasse, mas não tem como a gente falar, acho. Teria que ter sido na pista e a gente ter visto. Então, assim, foi colocada a regra em si em andamento, porém, terminou de uma forma que não foi o que a gente queria, né? Mas o importante é que a regra foi colocada. Agora, a forma de executar, com certeza a FIA precisa melhorar, e disso a gente não tem dúvida. Pois é, quando o Christian Horner vem reclamar é porque a situação realmente está complicada. E foi uma confusão, até porque, mesmo se tivesse a relargada, precisariam passar os retardatários. Acho que tinha uns 3, 4 caras entre Verstappen e Leclerc ali, né? Tava bagunçado, então não ia ser uma coisa simples assim de resolver. E para você, Anne, como foi esse final de prova com o safety car, que a gente esperava mais, mas não foi o que aconteceu? Eu, como uma boa mercedista, tenho muitos sentimentos com esse fim de corrida, mas eu acho que eu podia, sim, ter entrado uma bandeira vermelha, ia dar uma emoção maior para a corrida, que já estava um pouco morna, então acho que ia ser legal a gente ver na pista mesmo. Mas, assim, é impossível não dizer que o Max não mereceu, ele mereceu sim, ele fez uma corrida impecável, uma largada impecável, as estratégias da Red Bull são impecáveis, então, assim, podia ter sido de outra forma, mas ele mereceu. Então, é isso. Eu acho que todo mundo queria mais emoção, principalmente por ser Monza, pela expectativa, como eu já tinha falado, que eu tinha criado, né, que eu já venho criando dessa pista. Mas é isso. Infelizmente, a gente não viu o que a gente queria ver, mas não tem jeito. O Max mereceu, pronto. É isso. E para encerrar com você, Duda, como é que foi o final de prova sobre safety car? Você gostou? Achou que foi realmente respeitado as regras? Não gostou? Achou que não deveria? Foi um final chato, assim? Como que você analisou esse final de prova? Eu acho que quando ali a gente tem um competitivo, acho que com certeza acho que alguém já pensou em uma bandeira amarela ali em qualquer corrida para dar aquela emoção no finalzinho, aquela ultrapassagem. Então, assim,
é muito bom, mas eu não entendi muito o que aconteceu na corrida de domingo, porque sempre que a gente vai falar de algo relacionado ao safety car, sempre vem a menção do ano passado, porque no ano passado estava na regra que a corrida deveria acabar sob safety car, o que não aconteceu e a gente sabe muito bem disso. Mas esse ano, o que não entrou na minha cabeça foi que estava sob safety car ainda, mas alguns retardatários passaram o safety car e aí outros ficaram entre o Leclerc e o Max. Aí eu fiquei, tá, vai ter relargada com os retardatários na frente do Leclerc ou não vai ter relargada? Porque eles simplesmente não falaram mais nada. Aí é isso que a Aline falou. Mas mais um selo FIA de qualidade, né? Porque a FIA, assim, qualidade total. Porque isso foi uma das coisas que me pegou, que não entrou na minha cabeça, o porquê. Se não iria ter uma relargada, por que deixar alguns retardatários à frente e outros no meio entre Max e Leclerc ali? A questão do trator na pista é uma coisa que me pega muito, porque a gente trabalha, a gente gosta de um esporte muito agressivo, né? Entre ali em movimento, mas o trator no meio da pista é algo que me pega muito, tanto pela questão do Jules, tanto porque eu acho extremamente perigoso, assim. Então, quando eu vi ali, eu falei, tá, é sério isso? A gente teve a questão do acidente do Jules em chuva, mas qualquer piloto poderia ter errado ali na hora e ter batido contra. Então, acho que assim, a FIA tem que se atentar a esses pequenos detalhes. Uma bandeira vermelha faltando 2 voltas para a corrida não seria o essencial, não seria, tipo, proveitoso, mas seria o essencial naquele momento, porque não tem como você retirar um carro da pista que não tem uma ponta de uma agulha para ele ser empurrado para trás e que demorou para chegar a safety car, demorou para entrar o trator. Acho que, assim, eles deveriam ter repensado um pouco mais no que fazer. Acho que quando o safety car entrou, quando veio o safety car, muita gente pensou que seria o virtual primeiro, mas aí veio o físico de 1 hora. Aí o povo já se ligou. Os pilotos entrando nos boxes para trocar pneu. Aí todo mundo feliz. Uou, vamos ter a relargada da corrida. Monza nunca decepcionou. A gente teve o final, não tirando o mérito do Max, porque ele fez uma corrida essencial. Foi espetacular, como ele vem fazendo. Mas acho que, assim, quando se pensa em Fórmula 1, você quer ver emoção do início ao fim. Você não quer ver uma corrida de grande nome, assim, terminar em safety car. Mas eu acho que é isso que a FIA tem que se atentar. De, tipo, tá, falta o quê? 2 voltas para acabar e o safety car ainda tá ali, a gente vai fazer uma relargada. Porque, igual no rádio do Leclerc, em que o engenheiro vira para ele e fala: a gente não vai ter uma relargada, a corrida vai terminar em safety car. Ele vira para o engenheiro e fala: por quê? Se a pista está limpa. Realmente a gente viu que faltando nas 2 últimas voltas, a pista já estava ali limpa, o Ricardo já não estava mais ali. Então, realmente não entendi o porquê, qual motivo não houve relargada. Mas é isso, né? A FIA. É a FIA, né, pessoal? Não dá para escrever máfia sem o FIA no final. Mas, enfim, né, brincadeiras à parte, realmente foi o final de prova que a gente não queria, mas teve que acontecer, né? Enfim, são as regras do jogo. E um assunto que inicialmente não estaria nos planos do debate na pista, mas felizmente está, saindo um pouquinho da Fórmula 1, indo para a Fórmula 2, foi Felipe Drugovich, o brasileiro, foi campeão da Fórmula 2, final de semana incrível. O Brasil muito, muito, muito feliz com a vitória, com a conquista dele. E aí hoje, agora há poucas horas atrás, foi anunciado como piloto reserva da Aston Martin. Então, assim, acho que não tem um final de semana melhor para ele, está muito, muito feliz. E nós também, é claro, nós queremos muito ver o Drugovich na Fórmula 1, brasileiro de volta na Fórmula 1. Seria, assim, sonho que está cada vez mais perto de se realizar, tanto para ele quanto para nós. Então, quero análise de vocês, meninas, do Drugovich agora, com um pezinho ali, praticamente já pisando na Fórmula 1 para estrear. Começando com você, Aline, como que você vê essa conquista do Drugovich? Acho que não só a conquista do Drugovich, mas eu acho que de todo brasileiro que gosta de automobilismo. Primeiro, assim, a gente pegando um pouco para trás, o percurso que uma pessoa tem que percorrer para chegar até uma Fórmula 2 é tipo uma coisa inimaginável. A gente não tem noção do quanto isso é difícil, mesmo a gente estando assim, gostando do esporte, deve ser milhões de anos mais difícil do que a gente pensa. E
ainda mais conseguir, tipo, uma vaga como um piloto da Academia de Desenvolvimento da Aston Martin, tá lá já praticamente com o pezinho ali já dentro da Fórmula 1, pra gente isso daí é uma coisa assim que é indescritível. Confesso que quando o Drogovic ganhou a Fórmula 2, eu até chorei de emoção, porque assim, ver um brasileiro no topo pra gente sempre é algo muito emocionante. E eu tenho certeza que o bom trabalho do Drogovic vai ser visto, e ele estando lá já com o pezinho na Fórmula 1, vai abrir muito mais portas para ele, e a gente espera muito que ele consiga a sonhada vaga do brasileiro na Fórmula 1. Sem dúvida, que saudade de ouvir o tema brasileiro na Fórmula 1, nosso hino no pódio na Fórmula 1. Nossa, a gente não vê a hora, sem dúvidas, é o que a gente mais quer. Anne, sua análise, como é que foi para você toda essa alegria do Drogovic campeão e agora anunciado na Aston Martin? Eu acho muito bom a gente ter uma pessoa para representar o nosso país num esporte que a gente é apaixonado e que sempre foi, na época do Senna, né, muito visto aqui no Brasil, e a gente poder ter a oportunidade de ter cada vez mais o piloto muito próximo, de estar mesmo no assento, já está numa equipe, né? Então, assim, é muito, muito bom. Estou muito feliz por ele, pelo que ele conquistou, e se Deus quiser, pelo que ele vai conquistar definitivamente um assento na Fórmula 1. Sem dúvida, você bem lembrado do Senna, né? Muitas pessoas deixaram de acompanhar a Fórmula 1 depois da morte do Senna, né? E recentemente está voltando essa popularidade do esporte. Mas é claro, a gente sabe que se voltar a ter um brasileiro em breve na Fórmula 1, mais pessoas, mais brasileiros vão voltar a assistir, é isso que a gente espera, né? É muito legal de ver todo o povo comentando, não sendo um esporte um esporte que ainda assim não é tão popular quanto os outros, mas que agora já está voltando a sua popularidade, o seu reconhecimento, e sem dúvida, se tiver um brasileiro na categoria, isso vai aumentar. Então, agora com você, Duda, como que você analisa Drogovic, campeão, e também piloto reserva da Aston Martin? O Drugo, na entrevista para Mariana Becker, depois de conquistar o título, ele fala que todo brasileiro que gosta de Fórmula, que pilota, sonha com a Fórmula 1, que trabalha com isso, sonha com a Fórmula 1, mas eles não sabem ainda o quanto difícil é chegar e conquistar um título da grandeza da Fórmula 2. E ele estava emocionadíssimo. Ele fala que ele estava muito feliz, que ele não pensou que seria isso. Mas igual na matéria que está no site do BNP, inclusive, sobre o campeonato do Drugo, ele fez um campeonato excelente, ele veio do ano passado no 8º lugar, e acho que ele queria mostrar de que ele era realmente capaz, e aí ele trouxe alegria pro torcedor brasileiro de novo. E quando o narrador virou e falou assim, Drugo, pode comemorar, você é campeão da Fórmula 2, eu chorei, porque a gente viu ali, né, eu não acompanhei o Senna, mas é um herói brasileiro. A gente tem o Rubens Barrichello, a gente tem o Felipe Massa. Então, ver um garoto, um jovem, voltar à elite da categoria com o Brasil ali, acho que quando ele for pilotar na Aston Martin, no treino livre, e eu ver a bandeirinha do Brasil ali no macacão dele, eu já vou começar a chorar, porque aí sim vai cair a ficha de que o Brasil está de volta na elite da categoria, e é muito bom. O Drugo, né, a gente já tinha ali uma expectativa, já tinha especulações de para onde ele iria, porque a gente tinha certeza de que ele ia conseguir alguma vaga na Fórmula 1, porque não é possível. O cara fez assim um espetáculo na Fórmula 2 esse ano. Aí a Mariana Becker recebeu a informação de que ele passou ali em frente ao box, né, o motorhome da Aston Martin, e entrou ali e não saiu, não. Ficou ali por umas 2, 3 horas, e aí veio hoje a confirmação de que ele está na academia de desenvolvimento da Aston Martin. Não é algo que a gente queria ele como piloto titular em alguma equipe, mas já é um começo, já é meio caminho andado para ir, quem sabe, um futuro, uma vitória, um hino nacional no lugar mais alto do pódio na Fórmula 1. Ele merece, ele é incrível. Sem dúvida, está cada vez mais perto, só a gente ter um pouquinho mais de paciência que logo, logo a gente ouve, tenho certeza. E quem sabe, né, a gente ainda tem um ponto de interrogação de como que vão ser as próximas mudanças, né, equipe sem piloto, ainda assim, na próxima temporada, tem muita coisa ainda para mexer, para acontecer, mas vocês já imaginaram, imagina se acontece alguma coisa assim, sei lá, com o Stroll,
Para ter algum problema, nada sério, né? Ninguém tá desejando nada sério para ele, mas vai que por algum motivo não pode ir, perdeu o jatinho para vir aqui para Interlagos, e aí, pô, Drogovic vai correr aqui em casa. Quem sabe, né? Quem sabe? Isso aí é coisa para o futuro, depois a gente resolve. E para terminar, você, Valen, como que você vê essa conquista do Drogovic, né? Tanto para ele quanto para o Brasil, e o anúncio dele na Aston Martin? Bom, assim, primeiro, só para comentar, eu acho que o brasileiro gosta muito de torcer pelo Brasil. Então, eu acho que isso pode trazer, assim, seja no futebol, seja onde for, então eu acho que isso pode trazer muitas pessoas novas para acompanhar a Fórmula 1. Eu sei que a série da Netflix já ajuda bastante e tudo mais. No Brasil, a gente tem muito mais fãs e pessoas assistindo e acompanhando o esporte. Então, mas eu acho que ter um brasileiro lá, tudo bem que como piloto de desenvolvimento, etc., mas eu acho que pode trazer muita gente nova. E esse campeonato, esse título que ele ganhou na Fórmula 2, eu acho que tinha muita gente assistindo, muito brasileiro assistindo e acompanhando e torcendo por ele. Não só fãs, eu acho que, assim, o fã comenta com outra pessoa, comenta com um amigo, vai ter um brasileiro, não sei o quê. Então, eu acho que tinha bastante gente torcendo por ele. Acho que acabou dando uma zicada, mas deu certo, no final deu certo, e ele ganhou. E eu até comentei que é uma sensação muito estranha, assim, bizarro, e muito legal, muito gostoso de ver ele ganhando e conquistando tudo isso, e ganhando esse título, porque não é todo dia que a gente vê um brasileiro na categoria que a gente gosta, no esporte que a gente gosta, então isso é muito legal, e assim, para o brasileiro ganhar alguma coisa é um pouco difícil, né, gente? Então a gente tem que ficar muito feliz, sempre. Então foi muito legal, me deixou de coração quentinho, acho que, como todo mundo, chorei, e, nossa, foi muito legal, foi um momento muito especial, e ele ainda é um piloto tão novo, né, 22 anos, tem tanta coisa pela frente, então, realmente, eu espero que ele consiga muita coisa agora como piloto de desenvolvimento da Aston Martin, e quem sabe, não no próximo ano, no outro, ele consiga uma vaga na Fórmula 1. Sem dúvida, todos nós ficamos muito felizes com a conquista dele, né? Então foi sensacional, vai ficar marcada na história. E nós esperamos que venham muitas outras conquistas, agora almejando já a Fórmula 1, né? A categoria mais alta, é isso que a gente pensa e é isso que ele merece. Então, para encerrar nosso último tópico do debate na pista de hoje, justamente o próximo GP, Singapura, que, assim, para mim é um GP morno, né? Aquele GP que dá um soninho, bonito de ver, são os prédios aqui no fundo. Mas a gente sempre espera que surpreenda, traga um ponto positivo, uma disputa interessante. Quem sabe, né? Não vou julgar antes que aconteça um GP. Estou sempre aberta, pode ser a Fórmula 1, sempre vem muitas surpresas, né? Quem sabe não vem mais uma surpresa no outro final de semana. Então, começando com você, Anne, quais são suas expectativas, o que você espera do próximo final de semana em Singapura? Então, acho que a gente pode esperar mesmo o Max sendo campeão, mas eu também acho que a gente pode esperar a Ferrari tentando melhorar cada vez mais e não deixando o Max ser campeão dessa vez. E um pódio para os Mercedes, para os meninos da Mercedes. E acho que é isso. Acho que tomara que seja uma corrida boa, não seja morna igual foi essa. Não estou criando tanta expectativa para a próxima corrida, porque nessa eu criei muito e não foram supridas as minhas expectativas. Então eu acho que eu vou deixar assim, vou ficar só pensando coisas boas, mas não com tanta expectativa. Só que eu espero mais ou menos isso, que o Max não seja campeão na próxima corrida, espero ter mais um pouquinho de emoção e que os meninos da Ferrari se deem bem também. Nós vamos ficar meio mal acostumados, né? Porque nós tivemos 3 semanas seguidas com corrida e agora são 2 sem, né? Esse, o outro, e só no outro, do dia 30, dia 1º, dia 2, é isso, né? Que é o GP de Singapura. Então tem um tempinho aí para cansar, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas vai deixar saudade. Eu tava gostando de ter Fórmula 1 todo final de semana. Dá um estresse, mas é bom, a gente gosta desse estresse, faz parte, né? De quem gosta de esporte, é de lei. E para você, Duda, suas expectativas para o GP de Singapura? Eu espero que Max não seja campeão em Singapura ainda. A gente ainda tem um campeonato inteiro pela frente. A gente quer ver as disputas que prometeram para a gente no início do ano, por favor. Eu vou usar um pouquinho. A Anne falou sobre a dupla da Mercedes. E assim, a gente viu esse ano o George fazendo a sua pole position. A gente viu
Lewis Hamilton quase ganhando uma corrida. Por que não, né? Por que Singapura não pode ser isso? Então, quem sabe aí uma sorte divina caia sobre a Mercedes nesse fim de semana, aí ela engaloba ali uma pole position, uma vitória, uma dobradinha, quem sabe. Mas, brincadeiras à parte, mas eu espero que seja uma corrida incrível. Como a Julinha falou, dá um pouquinho de sono. A gente não teve Singapura no calendário do ano passado, então, assim, a gente talvez tenha uma expectativa. Então, acho que seja um fim de semana incrível para a Ferrari e que a Mercedes dê bons resultados para ela, mostre um desempenho positivo. Que o Alexander Albon volte recuperado. A gente teve a notícia que ele acabou tendo uma complicação depois da anestesia, algo assim, e acabou tendo uma insuficiência respiratória, mas ele já está bem. Então, acho que eu espero que ele volte positivo e que dê tudo certo para ele com o carro da Williams. Acho que o resto, né? A McLaren mostrou uma corrida muito boa nesse fim de semana, então acho que espero que a McLaren traz bons resultados nesse fim de semana também. E acho que é isso, né? Mas acho que a expectativa maior é que o Verstappen não ganhe nesse fim de semana, porque a gente quer ver a noção, entendeu? A gente quer ver ali uma disputa que a gente teve no Bahrein 3 vezes. Acho que aquela disputa no Bahrein deu para a disputa do campeonato inteiro, porque só foi ali, entendeu? Só foi aquela. Então, a gente quer Singapura, por favor. Singapura, dá um pouquinho ali de sono, traga uma emoção para Singapura, pilotos, por favor. Quem sabe uma corrida maluca em Singapura, né? Tudo pode acontecer, Fórmula 1, vamos ver o que pode acontecer. E você, Valen, suas expectativas para o próximo GP? Como a Duda mesmo disse, a gente não teve ano passado em Singapura, nem em 2020, por conta da pandemia, né? Então, querendo ou não, a gente tem um pouco de expectativa para esse ano. Claro, não muito, não é uma pista que a gente vai ter muitas emoções, mas, assim, eu acho que da Ferrari a gente não dá para esperar muito, né, gente? Não, acho que desistimos, não há mais esperanças. A esperança é a última que morre, mas acho que ela morreu, não tem mais como. Mas, assim, eu acho que, na minha opinião, assim, bolão aqui do debate na pista, eu acho que o Verstappen vai ganhar. Quem sabe isso mude, né? Quem sabe, assim, o Leclerc, só quem sabe mesmo, ou outra pessoa. Mas, enfim, nunca se sabe. Temos que esperar para ver. E o último ganhador foi o Vettel. Então, quem sabe se ele puder ter uma última corrida boa em Singapura, vai ser bem legal. Porque foi muito triste ele ter tido que sair da corrida em Monza, né? E, bom, enfim, é isso. E essas são as expectativas. Não são muitas, mas é isso, né? Vamos esperar para ver. Então, para encerrar, você, Aline, suas expectativas para o próximo GP em Singapura? Bom, acho que a gente torce para o Verstappen não ganhar para não acabar assim tão sem graça, né? Porque ele já dominou o campeonato inteiro. Mas eu acho muito difícil ele não ganhar, então eu vou torcer para ter bastante movimentação lá no meio do grid para o final, que tem uma boa briga entre a Alpine e a McLaren, que estão ali próximas no campeonato para disputar o 4º lugar. E, enfim, a expectativa é que tenha uma corrida um pouquinho mais animada do que a Singapura geralmente entrega para a gente. Pois é, a gente, né, não tem uma expectativa muito alta, mas é o que eu falei, esporte é esporte, né, sempre vem alguma surpresa, quem sabe não acontece, a gente fica aqui, né, queimando a língua, vamos ver, é isso que a gente espera. Mas, enfim, é isso, chegamos ao fim de mais um debate na pista, finalizamos, dessa vez, debatendo sobre o GP de Monza. Quero agradecer muito a todas vocês, meninas, que estiveram aqui presentes. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Agradecer a cada uma. Começando com você, Duda, muito obrigada. Segundo o programa do Volta na Pista que você está aqui com a gente. Estou muito, muito feliz. E que venham muitos outros. É um prazer estar aqui. Foi um prazer debater sobre esse GP, que é uma expectativa sempre positiva, porque Monza é Monza. Então, é sempre muito bom estar aqui no debate e que isso cresça e que a gente daqui para frente tem muitos debates a mais aqui. E foi um prazer estar nesse momento com vocês, meninas. Muito obrigada, Duda. Valen, seja muito bem-vinda ao seu primeiro debate na pista e que venham muitos outros. Isso mesmo, Julinha. É meu primeiro debate na pista aqui com vocês e eu estou muito feliz. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando desse esporte que a gente ama tanto.
e que venham muitos programas mais e que a gente consiga crescer cada vez mais. E é isso aí, muito sucesso para todo mundo. É isso. Aline, muito, muito obrigada por você estar aqui também, seu primeiro debate na pista, e que venham muitos outros. Obrigada a vocês todas por fazerem parte disso. A gente, enfim, tem esse projeto muito legal, estou muito feliz de fazer parte. Até que hoje é só um complemento de tudo já que a gente faz. Obrigada, menina. Sem dúvida, cada vez o BNP crescendo mais. E, por fim, Anne, muito obrigada. Um prazer ter você aqui também, seu primeiro debate na pista, e que venham outros. Muito obrigada, meninas. Queria agradecer muito a vocês. É muito especial fazer parte disso aqui. E espero que a gente só cresça e tenha mais oportunidades de participar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Sem dúvida, é isso. Muito, muito obrigada mesmo, meninas. Agradeço também a você, Mel, né? Mel está aqui atrás das câmeras, comandando o programa, e o BNP com muito profissionalismo, muito amor. Todas as nossas oportunidades são graças a você. Então, muito obrigada, Mel. Um beijo. E obrigada principalmente a você que nos assistiu, que esteve aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. E principalmente seguir o BNP em todas as redes sociais, @BacolanaPistaF1. É isso, gente. Esperamos vocês no próximo debate na pista, que é só depois do GP de Singapura. Ainda tem 2 finais de semana de descanso, mas depois a gente volta com tudo. Um beijo e até lá!